Gente, hoje nós vamos falar sobre mudanças na Europa, mudanças no Brasil. Então, nós vamos ver que na Europa muitas mudanças ocorreram. Nessa época, o Brasil era colônia portuguesa. Mais de 2 séculos, então, o Brasil pertencia a Portugal, sendo uma colônia e era fornecedora de açúcar. Mas a produção de açúcar era muito cara, porque precisava de escravos africanos, precisava de montar um engenho. Então, eram muitos gastos. E o Brasil, ele dependia da Holanda, porque os holandeses refinavam o açúcar e eram responsáveis pela distribuição do açúcar. E Portugal fez uma aliança com a Espanha. A Espanha era inimiga dos holandeses. Os holandeses declararam guerra a Portugal, conquistaram o norte brasileiro e ficou por um bom tempo dominando essa parte do território brasileiro. E com isso, então, um tempo depois, os holandeses expulsaram os portugueses. Desculpa, os portugueses expulsaram os holandeses. Então, a única alternativa foi o quê? Os holandeses irem embora e produzir o seu açúcar onde? Nas Antilhas holandesas. Então, com isto, Portugal perdeu o seu principal fornecedor de açúcar. Então, o Brasil entrou em crise no sistema canavieiro. Com essa crise, por quê? Porque o Brasil não tinha como competir com a qualidade e o preço do açúcar das Antilhas. No século XVIII, com o declínio do açúcar brasileiro e a ascensão dos ingleses como potência, o Brasil ficou prejudicado. O ouro, então, iniciava seu período de apogeu no Brasil. Então, eles começaram a descobrir ouro, esse metal precioso no Brasil. E quem ficou com a responsabilidade de buscar esse metal precioso foram as bandeiras, os bandeirantes. Eles partiram de São Vicente em direção ao interior da colônia. Os bandeirantes, no século XVI, eram expedições de exploração. Essas expedições eram instituições particulares. Iam de São Paulo para o interior da colônia. Eram denominadas bandeiras, porque à frente da expedição havia uma pessoa carregando a bandeira. Então, daí a denominação bandeiras. Eles tinham 3 objetivos: capturar indígenas para escravizá-los, combater indígenas e também combater os quilombos, daqueles escravos foragidos que no interior da mata eles criavam quilombos. E também procurar pedras ou metais preciosos. Os bandeirantes, eles percorriam áreas que ninguém imaginava chegar. Os colonos brancos não imaginavam chegar. Então, para garantir a defesa do território, o que eles fizeram? Eles começaram a criar vilas e entrepostos militares para impedir a invasão de outros povos. Eles foram se formando com isso núcleos coloniais, por onde as bandeiras, os bandeirantes iam andando ali, eles iam criando esses núcleos coloniais. Aqui, olha, para vocês verem, tem essa parte aqui, isso aqui é o Tratado de Tordesilhas. Essa parte aqui do mapa pertencia a Portugal e essa parte aqui pertencia à Espanha. Então, os bandeirantes, eles iam para a mata adentro para procurar, para atingir os objetivos deles, procurar pedras preciosas. Então, tinha outras expedições, que eram as entradas,
entrada era financiada pelo governo português. Para quê? Para eles fundarem vilas e cidades. E também, com isso, eles expandiam o território brasileiro, que na época era uma colônia. E tinha também as monções. As monções eram expedições fluviais. Eles seguiam o curso do rio Tietê. Eles faziam o quê? Eles abasteciam os núcleos coloniais com mantimentos, com armamentos, tudo aquilo que os núcleos coloniais precisavam, eles abasteciam. E na volta, eles traziam o quê? Eles traziam as pedras preciosas encontradas, eles traziam as peles de animais, então eles levavam e traziam mercadorias. E nesta época, tinha a Companhia de Jesus, que era o quê? Eram aldeamentos onde os jesuítas, eles protegiam os indígenas, eles catequizavam os indígenas. Muitas vezes, então, os bandeirantes, eles entravam em conflito com a Companhia de Jesus, ou seja, com os jesuítas, para capturar os indígenas, para escravizá-los. Muitas vezes, e essas bandeiras que eram de capturar os indígenas eram chamadas de apresamento, que muitas vezes chegavam, então, a atacar os aldeamentos e os jesuítas tinham que defender até os indígenas usando armas de fogo. Então, a busca por escravos indígenas tornou-se uma fonte muito rica para quem? Para os bandeirantes e para também os senhores de engenho. Com isso, afetavam os jesuítas, porque eles atacavam os aldeamentos. O Brasil minerador. Em 1674, houve um bandeirante chamado Fernão Dias Paz. Ele tentou encontrar esmeraldas onde? Em Minas Gerais. Só que ele não conseguiu encontrar. Mas ele fez algo muito importante, como que abrir caminhos para os outros bandeirantes. E em 1693, teve um outro bandeirante chamado Antônio Rodrigues de Arzão. Ele era de Taubaté. Ele descobriu a primeira jazida de ouro. Onde que ele encontrou? Na região do Rio Doce. Em 1694, Arzão morreu. Então, seu cunhado, chamado Bartolomeu Bueno de Siqueira, ele encontrou ouro, só que em outro lugar. Foi na Serra de Itaverava, em Minas Gerais. Então, em Itaverava, Bartolomeu conseguiu encontrar mais ouro. Os padres, eles criavam o quê? Missões, também que eram conhecidas como reduções, que eram aqueles aldeamentos que eles protegiam os indígenas. Algumas dessas missões deram origem a grandes cidades do país. Desculpa, como o caso de São Paulo. São Paulo, ela foi criada ao redor de uma redução, ou seja, de uma missão dos jesuítas, que era administrada pelo padre José de Anchieta. Então, a descoberta do ouro foi aquela correria. Então, a estrutura econômica, política e social da colônia mudaram por completo. A febre pela corrida de enriquecer rapidamente causou uma agitação no reino. Muitas pessoas de outros estados foram para Minas Gerais para encontrar o ouro. Então, a população colonial, que não passava de mais de 300 mil de habitantes, no final do século XVII, chegou a 2 milhões de habitantes. 2 milhões e meio.
lá no final do século XVIII, porque muitas pessoas de outros estados, até mesmo de fora, passaram a vir para Minas Gerais. Então, como controlar a ocupação das terras mineradoras? Então, para resolver esse problema, o que a coroa fez? Aumentou o controle dessas regiões, dessas áreas mineradoras. Os padres jesuítas, então, então, olha, vamos ver aqui o que aconteceu. Então, houve a exploração de ouro no século XVIII no Brasil. E aqui, olha, está mostrando como, essas ilustrações, está mostrando como ocorreu a exploração desse ouro. Em 1702, a coroa portuguesa procurou organizar um sistema de distribuição das terras. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma divisão do território, principalmente nas áreas de mineração, onde eles encontravam ouro. Então, o governo português, ele dividiu o território em datas, lotes, né? Esses lotes eram chamados de datas. E todas aquelas pessoas que vieram de fora, né, para explorar o ouro, principalmente os portugueses, os brasileiros, chamavam principalmente os paulistas, eles se referiam aos portugueses de emboabas. Então aqui tem algumas datas que foram divididas nessa época. Porque se eu encontrasse uma área que tivesse ouro, eu receberia duas partes, 2 lotes, ou seja, 2 datas. O rei ficaria com uma data e o restante ficaria com quem? Com os colonos que tivessem interesse em explorar o ouro. Então, olha, essas datas eram chamadas de mariposa. Então, cada data, os donos colocavam o nome que eles quisessem. Então, com isso, espero que vocês tenham entendido. Um beijo para vocês no coração, tá bom?